Queridos, a paz do Senhor, glorificamos a Jesus Cristo pela esta oportunidade de mais uma vez estarmos juntos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje Neemias, capítulo número 6, versículos de 1 a 3. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalat, Tobias, Gésem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Nos portais Sanbalat e Gésem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém tentava fazer-me mal. E eu enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Havia uma resistência grande nesta oportunidade contra Neemias e os que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém que foram destruídos quando Israel foi para o cativeiro. Estava uma obra iniciada, como o próprio Neemias disse, né? Que o muro foi edificado e já não havia nem brecha neles. Apenas faltava colocar as portas dos portais. Mas os inimigos tentavam impedir de todas as maneiras, todos os meios, inventando todas as coisas para tentar impedir a continuação da obra. E até se fizeram de amigos, de pessoas chegadas a ele, e convidaram eles a se congregar com ele. Vem, congreguemos aqui no Vale de Ono. Mas a intenção deles não era congregar, não era se unir a Neemias e aos que estavam trabalhando, e sim destruir Neemias para que a obra cessasse, parasse. Mas a resposta de Neemias foi: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Qual a razão de eu parar esta obra para ir ter com vocês? O que aconteceu aqui? Neemias valorizou a obra de Deus, priorizou a obra de Deus. Ele podia muito bem, tá certo, eu vou me congregar com você, depois eu continuo. Mas a prioridade de Neemias aqui era a continuação da obra de Deus. Então, ele deu valor a esta obra. Glória a Jesus Cristo. Quando nós lemos lá na carta de Paulo aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, Paulo diz assim, no versículo 3, ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo estava agradecendo a Deus pela vida dos crentes lá de Filipos, né? E ele estava se referindo, dizendo que com alegria eu oro por vocês. Nas minhas súplicas, vocês estão sempre presentes. E o motivo deles estarem presentes na oração de Paulo é que pela vossa cooperação no Evangelho. Glória a Deus. Desde o primeiro dia até agora, eles não cessavam de cooperar na obra do Evangelho. Verso 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aleluia, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo, até a vinda do Senhor. Então, quem começou esta obra na vida dos crentes lá de Filipos foi Deus. Deus colocou esta obra maravilhosa na vida deles, e isso causou prazer e alegria a Paulo, a ponto de Paulo interceder por eles com alegria. Glória a Jesus. Esta obra de Deus na vida deles, né? E Jesus Cristo, em seu ministério, ele ensinando, ele falando que ele, Jesus, era o pão da vida a todos os que creem, ou seja, era ele quem alimentava espiritualmente as pessoas. Ele disse assim, capítulo número 6 do Evangelho segundo São João, versículo 26. Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Jesus estava dizendo aquelas pessoas que eles estavam seguindo a Jesus interessados. Então a obra de Deus não é feita por interesse material. Eles estavam fazendo isso. Neemias lá priorizou a obra de Deus. Ele não desprezou a obra do Senhor, porque era uma obra espiritual. A reconstrução do muro fala de quê? Da proteção. Então,
para que nós venhamos realizar a obra de Deus, precisamos priorizar. Glória a Jesus Cristo. E não fazer as coisas por interesse. Diz o versículo 27. Jesus falando: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a estes o Pai, Deus, o selou. Então Jesus estava ensinando aqui que a minha ação, a tua ação pela obra de Deus deve ser priorizada. Glória a Jesus Cristo, né? E nós devemos fazer as coisas sem interesse de autopromoção ou sem interesse monetário. Glória a Jesus Cristo. Verso 28. Disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Ou seja, anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Quando nós priorizamos esta meta nas nossas vidas cristãs, porque foi Jesus quem falou, ir por todo mundo, é um imperativo, é a comissão que ele nos determinou de anunciar o seu evangelho. Quando priorizamos esta obra de Deus, as bênçãos do Senhor estão sobre nós. E nós não nos embaraçamos com nada, glória a Jesus. Nós devemos valorizar e priorizar, como Neemias, glória a Jesus Cristo, que fez isso na obra, na construção dos muros em Jerusalém. Eu e você deve priorizar e fazer a obra de Deus sem interesse material. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe mais, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente.